nessa manhã e à noite também, nós vamos meditar nesse tema, que alguns vão achar estranho, mas nós vamos falar sobre o tema mais que uma Copa. O assunto, provavelmente, de destaque dessa semana vai ser o início da Copa do Mundo na Rússia, que vai começar agora na próxima quinta-feira. E hoje nós vamos usar uma analogia, uma comparação entre um jogo de futebol, um campeonato do mundo, com a vida missionária da Igreja de Jesus Cristo na Terra. Você pode ter isso como algo estranho, usarmos o futebol para fazermos essa comparação e tirarmos lições para a nossa vida, mas você se lembra que o apóstolo Paulo, Jesus também usou muitas metáforas do seu tempo, mas o apóstolo Paulo também usou várias analogias para falar sobre a igreja, inclusive usando a figura metafórica do atleta olímpico, do corredor no estádio olímpico, aquele que corria ali nos campeonatos atléticos da época dele em Roma, para falar sobre a vida do cristão. E a gente pode perfeitamente também usar algo que é contemporâneo nosso, algo que faz parte do nosso mundo, e apresentarmos verdades bíblicas, comparando com aquilo que nós vemos hoje, como por exemplo, a Copa do Mundo. Nós vamos então olhar para a Bíblia e vamos ver 3 lições nas Escrituras, usando esse tema, mais que uma Copa. Em primeiro lugar, nós vamos olhar para as Escrituras e nós vamos perceber, comparando a vida cristã com a Copa do Mundo, ou com um time de futebol, nós vamos ver que nós fomos convocados. Assim como há uma convocação para a seleção brasileira, ou qualquer seleção que vai participar da Copa do Mundo, Deus também faz uma seleção. Deus também faz uma convocação. Jesus, ele faz essa convocação. E nós podemos ver, por exemplo, em Mateus capítulo 28, um texto bem conhecido, da grande comissão, a partir do versículo 18, que Jesus, ali ele aparece como esse técnico, esse treinador, esse senhor, essa autoridade que faz uma convocação para uma missão. Diz assim a palavra: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Comparando então a missão da igreja com uma Copa do Mundo, nós vemos que na igreja também há uma convocação. Para se jogar uma Copa do Mundo, os jogadores de cada país precisam ser convocados por seus treinadores. E aqui nós vemos que Jesus, ele é a autoridade, ele é esse treinador que convoca os seus discípulos. Ele tem o poder, ele tem a competência para convocar quem ele quiser, como um treinador de futebol o tem para convocar uma seleção para uma Copa do Mundo. Uma das manchetes que nós vimos há umas semanas atrás, além das crises que a gente viu no nosso país, foi a seguinte: saiu a lista. Que lista? Você entrou no computador lá na internet, saiu a lista. Era a lista do técnico Tite, treinador da seleção brasileira, a lista com os jogadores que foram convocados agora para a Copa na Rússia. Alguns nomes ali foram unanimidades para quem entende de futebol naquela convocação. Outros foram um pouco questionáveis ali. Mas quem determinou a lista foi o técnico, que tem o poder e a competência para isso. Algumas matérias foram feitas na época da convocação, e todo ano é assim, de convocação para a Copa, e jornalistas ali filmando alguns jogadores que tinham
grande possibilidade de serem convocados, e os jornalistas ali nas casas desses jogadores, e filmando a reação deles quando eles viram na televisão ou na internet que o nome deles apareceu na lista dos convocados do técnico da seleção. Você foi convocado, nós fomos convocados, não para a seleção brasileira de futebol, mas nós fomos convocados pela maior autoridade, muito maior do que o técnico de uma seleção. Nós fomos convocados por Jesus Cristo para uma missão. Na vida cristã, todos nós, crentes em Jesus, fomos convocados por Jesus. Ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele é a autoridade, Ele determinou a lista saiu, e o detalhe é que o meu nome e o seu nome estão lá. O nosso técnico supremo convocou a cada um de nós para que nós entremos em campo. Que campo é esse? Certamente não é um campo de grama, com trave lá, com gol, mas é o campo do mundo. Que mundo, pastor? A escola. Você foi convocado por Deus, por Jesus Cristo, para ser um missionário ali, para levar o evangelho ali, na academia de musculação, na universidade, no trabalho, na rua, no ônibus, na praça, na sua família e até os confins da terra, se Deus o chamar para ser um missionário transcultural. Nós não estamos onde estamos por acaso, há ali uma missão. O Senhor nos convocou para essa missão da evangelização. Jesus disse que todos os seus discípulos são convocados. Ele disse: vão e façam discípulos de todas as nações. Tem uma frase que eu já mencionei aqui, do Leighton Ford. Ele disse o seguinte, sobre a missão a qual nós fomos convocados, ou para a qual nós fomos convocados. Devemos evangelizar, não porque seja agradável, às vezes não é, às vezes é difícil, fácil, ou porque podemos ter sucesso, mas porque Cristo nos convocou. Ele é o nosso Senhor, não temos outra escolha senão obedecê-lo. Ele é o treinador, Ele é a autoridade, Ele nos convocou. Nós devemos obedecer ao Senhor. Evangelização não é uma questão de ser algo fácil, agradável, mas de obediência. Nós fomos convocados para essa missão. Você tem se preocupado com a situação, o estado, a condição espiritual dos seus familiares que não conhecem a Cristo? Você tem se preocupado com a condição que vivem os seus amigos que ainda não abraçaram a fé em Jesus? Será que nós cremos na Bíblia? Aquilo que a Bíblia fala, por exemplo, que todos aqueles que não estão em Cristo Jesus estão condenados, fadados ao destino eterno no inferno. Será que temos levado isso a sério? Onde nossos amigos, colegas, vizinhos, familiares passarão a eternidade se depender de nós? Deus nos convocou para uma tarefa, para que entremos em campo, para que façamos algo para a salvação de pessoas. Deus quer nos usar instrumentalmente para alcançar perdidos. A missão é urgente, o tempo é agora, nós fomos convocados, a lista saiu. Todo cristão é um missionário no sentido de ter que cumprir essa ordem de Jesus de evangelizar onde está. Aliás, como bem disse C.H. Spurgeon, todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. A lista saiu e você tem o privilégio de ser convocado e participar da maior ação da história, da maior missão da história no mundo. Muito mais do que uma Copa, muito mais do que a Copa do Mundo. Há uma grande missão que dura desde o começo da história. Aliás, antes da história começar, quando Deus traçou o seu plano de salvar e resgatar o homem. E esse plano, essa missão, passa por mim e por você. Todos nós um dia fomos escolhidos
selecionados para a salvação, não por mérito nosso, mas pela graça bendita de Deus e pela soberania de Deus. E todos aqueles que foram eleitos por Deus para a salvação também são eleitos e selecionados, convocados para a missão. Para a missão. Sejamos uma igreja, meus irmãos, em que cada membro veste a camisa do time de Deus e entra em campo, a começar por mim, e levemos a mensagem de salvação para aqueles que precisam de Jesus. O detalhe é que Jesus prometeu ser um técnico presente, que vai nos orientar nessa missão. Ele estará, entre aspas, na beira do campo missionário, na beira do local onde nós estivermos falando do nome dEle, da palavra dEle. E Ele vai nos orientar, e Ele vai nos guiar. Ele disse que sempre estaria conosco no cumprimento dessa missão. O que está em xeque, meus irmãos, é muito mais do que uma Copa no mundo, muito mais do que um troféu, um título de campeão mundial. O que está em jogo são almas preciosas que precisam de Jesus, as quais Deus ama e enviou seu Filho para salvar essas vidas. A conquista do campeonato mundial é, na verdade, receber uma taça que perece. Inclusive uma taça que pode ser roubada. Eu não sei se os irmãos já ouviram falar, não essa taça do mundo que a gente tem hoje aí, que é conhecida, mas houve uma taça do mundo lá no passado, chamada Jules Rimet. E essa taça, ela sumiu, ela foi roubada. Foi o grande prêmio ali da seleção brasileira, tricampeã mundial na época, em 1970. Essa taça, ela tem uma história interessante porque ela já havia sumido na Segunda Guerra Mundial. Ela foi feita lá nos anos 20. E ela sumiu na Segunda Guerra Mundial, ninguém achava essa taça. Depois ela apareceu e sumiu na Inglaterra lá nos anos 60. Aí o Brasil conquistou a Copa de 70, ela reapareceu, alguém reapareceu com ela, evidentemente. E depois, nos anos 80, o que aconteceu com ela? Sumiu no Brasil. Novidade, né? Desapareceu, roubaram e derreteram lá o ouro, enfim, não sei o que fizeram com a taça. Nunca mais viram a taça Jules Rimet. Um troféu assim de uma Copa do Mundo perece e pode ser até roubado. Mas o resultado da missão da igreja, da evangelização da igreja, nunca pode ser roubado, nunca pode ser tirado de alguém. O tesouro da salvação na vida de alguém, ninguém pode mais tirar. É um tesouro que a pessoa levará para a eternidade. O técnico divino nos convocou, a lista saiu, e tenha certeza, se você não sabia disso, seu nome está lá. Entre em campo e faça a diferença pelo reino de Deus, vista a camisa. Mas vista essa camisa e priorize o ataque. Você foi convocado, e você foi convocado para priorizar no time de Deus o ataque. Dizem que futebol bonito é o futebol ofensivo, o que joga para o ataque, para fazer muitos gols. Futebol brasileiro, no passado, não muito distante, já foi sinônimo de ofensividade, de muitos gols. Hoje em dia é um pouco questionável isso, né? O time de Deus, trazendo para nós aqui, precisa também jogar ofensivo. Precisa partir para o ataque, precisa avançar, precisa golear o adversário, o time do inferno. Nosso técnico supremo, que é Jesus, garantiu inclusive que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Se a igreja trabalhar de uma forma ofensiva, no sentido de avançar levando o evangelho, é goleada na certa. As portas do inimigo não prevalecerão.
Para pensarmos sobre esse ponto, sobre a importância de entrarmos em campo e sermos ofensivos na evangelização, eu gostaria de usar João capítulo 1. E nós vamos ver aí, em João capítulo 1, um time de craques. Craques superiores, com certeza, a Cristiano Ronaldo, a Messi, a Neymar, Ronaldinho, Pelé. Nós vamos ver craques de Deus que mostraram ofensividade na missão da evangelização, e os nomes deles saíram aqui em João capítulo 1. Foram craques que marcaram gols para o reino de Deus, foram artilheiros, deixaram marcas na história das vidas das pessoas, levando pessoas a Cristo. De quem que eu estou falando? Primeiro, nós vamos ver a história de um craque que aparece aí em João 1, que foi ofensivo, jogou no ataque, na evangelização, indo para cima, levando o evangelho, corpo a corpo, levando a mensagem que salva. João capítulo 1, versículo 35 a 37 diz: no dia seguinte, João, o Batista, estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram a quem? Jesus. João Batista é o artilheiro que aparece aí em João capítulo 1. E ele parte para o ataque, ele ouve falar de Jesus, ele crê em Jesus como Messias, como Cristo, e o que ele faz com aquela mensagem, com aquela verdade que ele recebeu? Ele guarda só para ele? Ele fica no banco de reservas, ele fica na arquibancada? Ele parte para cima, ele vai para o ataque. E ele vai na direção de quem? De André, que já era um discípulo de João. E leva André a conhecer a Jesus Cristo. André, eis aí, esse aí que é Jesus, é o Cordeiro de Deus, é quem nós estávamos esperando. É quem Deus enviou para pagar pelo nosso pecado, para nos salvar. E ele também leva João. João Batista leva os seus 2 discípulos, André e João, a Cristo. Ele parte para o ataque. Ele vai na frente para evangelizar aqueles seus discípulos. João conheceu a Cristo e levou seus amigos a Jesus também. Depois nós continuamos vendo aí nesse time que aparece de craques aí em João 1, mais um artilheiro aí. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João Batista dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, Pedro, seu irmão. E lhe disse: achamos o Messias, e o levou a Jesus. Que trecho fantástico. Nós vemos aí o segundo artilheiro de João 1, André. André recebe o evangelho através do seu amigo, João Batista, o seu discipulador, e agora André, ele leva o evangelho para quem? Para o irmão dele, o irmão de sangue, Simão Pedro. Partiu para o ataque. Quem na minha família ainda não conhece o Senhor? Ah, está o Pedrão aqui. Vou levar o evangelho para ele. E a Bíblia diz que ele levou Pedro a Jesus. André saiu da arquibancada e partiu para cima. Foi para o ataque. Um outro craque que aparece aí, João capítulo 1, versículo 45, diz assim o texto: Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Filipe é levado a Cristo e leva o evangelho da salvação agora para um amigo dele, Natanael, também chamado de Bartolomeu.
Esses homens simples, Pedro, André, João Batista, Filipe, aparecem aí em João capítulo 1 como homens que foram usados por Deus para partirem para o ataque. Foram ofensivos, foram intencionais na evangelização, levaram a palavra de Deus para as pessoas que faziam parte da vida deles. E agora a bola está conosco. Nós devemos ser os artilheiros hoje. Deus espera que nós marquemos os gols. Um dia, Deus usou alguém para apresentar o Evangelho para mim e para você. O amor de Cristo invadiu nosso coração porque um dia Deus usou um instrumento para falar do amor dele para nós. E as nossas vidas foram mudadas, estão sendo transformadas e nós fomos salvos. Isso mudou o nosso destino. O nosso destino era a condenação, era o inferno. Mas porque Deus usou alguém, na sua imensa graça, que veio até nós, falar do amor de Cristo, hoje o nosso destino é o céu, não porque merecemos, mas porque a graça nos alcançou. E agora nós devemos então fazer aquilo que fizeram conosco. Nós devemos ser usados por Deus para levarmos o Evangelho para outras pessoas. O Evangelho é assim que deve ser espalhado, cada um ganhando mais um para Cristo. Eu já disse em ocasiões passadas que o método mais eficaz e sem custo financeiro para alcançarmos vidas para Cristo é o 1 mais 1. Um amigo que ganhou outro amigo, pais que levam os seus filhos a Jesus, os pais que têm o privilégio de criarem os seus filhos no Evangelho, porque se converteram antes dos filhos nascerem, e então conhecem a palavra de Deus e podem desde criança ensinar a criança no caminho que deve andar, deve fazer isso. Deve passar a transmitir o Evangelho para os seus filhos. Ou então, esposas que oram e evangelizam seus maridos que ainda não são crentes. E assim por diante, filhos que evangelizam seus pais, porque se converteram antes dos seus pais. Na minha família tem essa história, lá nos meus avós. Antes dos meus avós, ninguém conhecia Jesus. Todos eram religiosos, todos tinham uma religião, mas estavam longe do Senhor. Até que um dia meus avós paternos foram salvos, eles abriram o coração para Jesus. Alguém falou do amor de Deus para eles. Alguém foi para o ataque, alguém foi ofensivo. Eles receberam o Evangelho e através deles dois, o Evangelho chegou em toda a minha família. Eu já sou a terceira e quiçá a Ellen seja a 4ª geração de convertidos na minha família. Porque o Evangelho foi passado de pai para filho, de filho, e agora para os próximos filhos. Se nós fizéssemos uma pesquisa aqui na nossa igreja, nós constataríamos que a maior parte dos irmãos aqui, eu conheço a igreja, a maior parte de vocês foram salvos por um amigo, por um parente, por um familiar, por uma pessoa próxima. Sem sombra de dúvidas, nós iríamos constatar isso. Métodos como evangelização ao ar livre, TV, programas de TV, internet, rádio, evangelismos de rua, tudo isso é importantíssimo e é bom e Deus usa. Mas 80% das pessoas que estão nas igrejas hoje foram salvas, evangelizadas, trazidas por conhecidos, por familiares, por parentes, por amigos, alguém que trabalhava junto, alguém que estudava junto. Nós precisamos, meus irmãos, desenvolver isso, como aqui nós vimos em João capítulo 1. Ou era amigo, ou era irmão, ou era discípulo, havia uma relação. E cada um foi para o ataque no sentido, eu vou levar essa pessoa para Jesus.
É lógico que não depende só de quem vai pregar, depende totalmente de Deus a salvação. Mas o que depende de nós é falar do amor de Cristo. Precisamos entrar em campo, começar a pensar durante a semana. Vou partir para o ataque. De que jeito? Eu vou começar, em primeiro lugar, a orar. Será que eu pelo menos tenho orado pela salvação das pessoas, pedindo a Deus oportunidades para falar do amor de Deus? Talvez nós temos aqui pessoas que estão começando agora no Evangelho e não sabem ainda muito como que funciona esse negócio de partir para o ataque e evangelizar. Mas quem sabe Deus ele pode te usar para você trazer alguém para a igreja, num culto. Essa não é toda a evangelização, trazer alguém para a igreja, mas já ajuda. Ou então você vai trazer alguém para um ministério da igreja. Se você é adolescente, você traz um adolescente amigo seu para os adoles. Se você é jovem, você traz um jovem, como eu vi aqui, pastor Dene, há uma semana atrás que eu preguei nos jovens, vários jovens que eu não conhecia, que eu nunca tinha visto, que não são da nossa igreja, estavam aqui, e a dedução que eu fiz é que jovens da nossa igreja que convidaram esses jovens para estarem aqui, ouvindo a palavra de Deus. Se você é mulher, você pode trazer alguma mulher para a MCM. Nós vamos começar o trabalho com os homens esse mês. Fiquem atentos, lá no final de junho, nós vamos ter o nosso trabalho com os homens. Leve um homem para o trabalho. Temos os pequenos grupos, que é uma grande estratégia para a evangelização, para o discipulado e para a integração na igreja. Participe de um pequeno grupo, comece um pequeno grupo na sua casa. Mas como faz isso, pastor? Chega para mim e a gente vai conversar. Nós vamos dar um treinamento, uma orientação. Leve pessoas para lá. Parta para o ataque. Saiamos da arquibancada ou do banco de reservas. O time de Deus precisa de artilheiros. É preciso vestir a camisa, entrar em campo. Fiquei feliz de ver algumas imagens dos jovens da nossa igreja, o irmão Danilo, na frente desse trabalho, como seminarista e líder de missões aqui na nossa igreja, na praça, falando de Jesus ali, usando uma estratégia contemporânea, através ali de uma técnica, falando do amor de Deus para as pessoas aqui na nossa cidade, na praça. Você pode se unir a essa equipe e participar, você pode participar dos trabalhos missionários da igreja. Paulo ele diz assim, em Romanos, nós temos aí Filipe que levou Natanael, Paulo diz assim em Romanos 10, 13, porque todo aquele, vamos ler juntos? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos ler esse texto aqui também, Romanos 10, 14. Como, pois, invocarão e como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Paulo é muito claro aí, como as pessoas vão crer. A salvação, ela depende de alguém crer, é por meio da fé. Paulo diz, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar ali, crer é a mesma coisa. Como as pessoas vão crer em Jesus como Salvador? O nome Jesus, o nome do Senhor, o nome Jesus significa salvação, aquele que salva. Como as pessoas invocarão aquele que salva, se elas não ouvirem o Evangelho? Se não houver quem pregue, quem parta por o ataque, quem seja ofensivo no time de Deus, se o Evangelho não chegar até elas. Pensando num jogo aqui, comparando com a nossa missão, Deus ele quer que nós sejamos artilheiros, como João Batista, como André, como Filipe, como tantos outros, como pessoas que um dia falaram do amor de Deus para nós. E também pensando num jogo de futebol, quando a artilharia pesada, quando há time no ataque, time ofensivo, saem muitos gols. E quando sai gol, o que acontece na arquibancada?
festa. Eu já fui em estádio aí, já fui até com o irmão da igreja, né? Não vou falar o time que eu torço, bom, vocês sabem, né? Dá muita alegria esse time. E aí a gente foi lá e eu fiquei assim, admirado com a reação do irmão. Falei, louco, esse irmão é batista e gritando assim, né? Eu também, né? Acho que ele se admirou em me ver ali no campo de futebol, né? E a explosão da torcida, um negócio assim fantástico. Eu já fui no estádio quando eu morava lá em Atibaia, fui no Morumbi, em São Paulo, assim um jogo da seleção brasileira, e o estádio do Morumbi, ele chacoalhava assim, estava lá no anel superior, falei assim, meu Deus, esse negócio aqui vai cair, né? Ainda mais naquele estádio lá, né? Falei, deixa eu ficar esperto aqui. Então, a explosão da torcida, euforia, vibração. Você sabe o que acontece quando a igreja é ofensiva na evangelização e pessoas se convertem pela graça de Deus que usa a vida da igreja? A festa também, a vibração, a alegria. Aonde? Não na arquibancada. No Lucas 15:10. Eu lhes digo que, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Quando o time de Deus marca o gol, Deus usa a igreja para salvar um perdido, a festa no céu. Uma festa muito maior do que você pode imaginar, do que torcida, do que em campo de futebol. E é uma festa que não acaba ali no gol, ou naquele jogo. É uma festa que vai repercutir, ecoar por toda eternidade. Saiamos do banco de reservas, saiamos da arquibancada e entremos em campo, saiamos do sofá, do conforto, do banco da igreja e cumpramos a nossa missão lá fora com ofensividade. O conhecido ex-jogador e técnico Zagallo, ele conta uma história que em 1950, quem já era nascido aqui, não precisa levantar a mão. 1950 teve a Copa do Mundo no Brasil. Parece que não tem sido uma boa ideia a Copa do Mundo do Brasil, né? Mas vamos lá. Houve a primeira Copa do Mundo no Brasil em 1950. E o Zagallo, ele estava em campo, mas não jogando. Ele não era jogador ainda. Ele conta a história que ele estava ali ao redor do campo, não lembro muito bem o que ele estava fazendo ali, mas ele estava lá dentro, ele conta a história. E ele viu o conhecido Maracanaço. Teve o Mineiraço e teve o Maracanaço, que foi quando o Brasil perdeu a final da Copa do Mundo de 50 para o Uruguai. E diz que foi assim um estado sepulcral que invadiu assim a nação inteira do Brasil. Tamanha dor que foi naquele dia lá, o pessoal ali vê o Brasil perdendo a Copa do Mundo. E aquilo mexeu com o Zagallo. E ele pensou, um dia eu quero estar em campo, talvez na próxima Copa, e ganhar esse título para a minha nação. O Pelé também. Diz que na Copa de 50 ele era criancinha, e ele viu o pai dele chorar ouvindo o rádio, quando o Brasil perdeu para o Uruguai na final da Copa do Mundo. E ele falou assim, quem sabe um dia eu posso estar em campo e ganhar essa Copa do Mundo e homenagear meu pai. Pois bem, o que eu quero dizer com isso? É que talvez hoje a gente não esteja jogando, a gente não esteja evangelizando, mas Deus quer contar conosco. Quem sabe a partir dessa semana a gente saia da arquibancada e a gente faz assim, olha, eu quero sair daqui, eu quero fazer alguma coisa, e Deus vai nos usar para que vidas sejam alcançadas. Talvez hoje a gente esteja que nem o Zagallo e o Pelé na Copa de 50, só vendo a coisa pegar fogo lá fora, sem fazermos nada, mas Deus quer nos usar. Chegou a hora, o tempo é agora, é urgente. Deus quer usar a nossa vida para fazer a diferença na história. E quem sabe a gente precisa se preparar melhor, precisa estudar mais a Bíblia, buscar mais a Deus,
A gente precisa conhecer mais a palavra, mais sobre evangelização. Que tal a gente buscar se preparar melhor? Eu não sei fazer isso, eu não sei evangelizar, partir para o ataque. Um dos grandes jogadores hoje é o Cristiano Ronaldo. E ele parece um jogador programado para marcar gols. Só que você vê a vida dele, é treino o tempo todo. Esse cara não para de treinar. Ele já ganhou não sei quantas vezes o melhor do mundo e ele é um cara dedicado no que ele faz e continua artilheiro. Talvez, para a gente ser artilheiro e a gente evangelizar mais, nós precisamos nos dedicar mais no preparo, vindo na escola dominical, aprendendo a palavra de Deus, lendo a Bíblia mais, lendo bons livros sobre evangelização, e praticar, que esse é um grande aprendizado. Nós precisamos treinar, precisamos nos preparar para sairmos e falarmos de Jesus. Há aqueles que só treinam, mas não entram em campo. Esse é um extremo que deve ser evitado. 50 anos de escola dominical e não entra em campo. E há aqueles que querem entrar em campo, mas não querem treinar. Os dois extremos precisam ser evitados. Precisamos ter treino, conhecimento da Bíblia, buscar conhecer melhor aquilo que Deus diz, para podermos evangelizar, e precisamos sair também e entrar em campo. E eu quero terminar rapidamente, dizendo que, nessa analogia entre uma Copa do Mundo, jogadores de futebol, e a nossa missão, nós precisamos entender que fomos convocados, a lista saiu, e o que está em jogo é muito mais do que uma Copa, são almas, são vidas preciosas para Deus. Nós precisamos partir para o ataque, mas o que a gente não pode fazer? A gente não pode descuidar da defesa. A gente não pode descuidar da defesa, porque senão a gente vai perder. Precisamos avançar, precisamos mostrar ofensividade, mas não podemos deixar a retaguarda desguarnecida. Desde que eu conheço futebol, eu ouço a frase: um bom time começa com uma boa defesa. E nós corremos o risco de perdermos na evangelização se descuidarmos da defesa. Qual é a nossa defesa? A nossa defesa é a nossa vida, é a nossa conduta, o nosso caráter, o nosso testemunho de vida perante a sociedade lá fora, principalmente perante aqueles aos quais nós queremos evangelizar. A defesa na vida cristã é a vida do crente na evangelização. A fórmula é a seguinte, para o sucesso na evangelização: vida cristã mais mensagem do Evangelho é igual a eficácia na evangelização. É isso que Deus espera de nós. O texto da palavra de Deus em 2 Coríntios 6:3, Paulo ele fala da defesa. Paulo ele fala da importância de nós termos uma vida compatível com aquilo que cremos, para que quando nós formos pregar, as pessoas vejam primeiro o evangelho em nós, antes de ouvir o evangelho de nós. As pessoas precisam ver o evangelho em nós. Principalmente aquelas pessoas com as quais nós convivemos. Não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Qual que era o ministério do apóstolo Paulo? O ministério missionário, plantar igrejas, levar o evangelho para todo mundo. Ele foi escolhido, nós estudamos em Atos, como o apóstolo dos gentios. E ele fez 3 viagens missionárias proclamando o evangelho a toda criatura. Para que o ministério do apóstolo Paulo da evangelização de missões não caísse em descrédito perante o mundo, ou seja, para que as pessoas lá fora que ouvissem Paulo dessem importância para aquilo que Paulo falava, Paulo não deu motivo de escândalo para as pessoas às quais ele evangelizaria, ou evangelizou. Ele não descuidou da defesa. Ele partiu para o ataque, mas cuidou da sua vida, da defesa.
Vida mais mensagem é igual a eficácia na evangelização. Uma das maiores dificuldades na evangelização das pessoas lá fora hoje é o mau testemunho de alguns que se dizem cristãos ou evangélicos. Há uma busca muito grande nas igrejas pelo ter. Você pode ver isso em campanhas que são feitas a rodo nas igrejas, de prosperidade, de coisas materiais. Há uma busca ávida pelo ter, mas há uma crise do ser, de caráter, no meio evangélico brasileiro. Tem uma frase bem conhecida, essa frase, a primeira vez que eu ouvi foi da irmã Maria, quando eu estava na classe de jovens, ela era professora lá. Diz assim essa frase: suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Às vezes as pessoas não ouvem o evangelho que a igreja prega, que nós pregamos, por causa das atitudes da igreja. As nossas atitudes muitas vezes falam mais alto no sentido negativo do que a mensagem que nós passamos. O oposto também pode ser uma verdade. As nossas atitudes podem falar tão alto que as pessoas vão também querer ouvir o evangelho, se forem atitudes boas, compatíveis ao evangelho. Suas atitudes, as nossas atitudes, a nossa vida chega antes das nossas palavras diante das pessoas. Muitos acham, e esse é um equívoco, que evangelizar é apenas abrir a boca, mas se enganam porque não é bem assim. Evangelizar, em primeiro lugar, é mostrar Cristo em nossa vida, principalmente no contexto em que nós conhecemos pessoas, em que as pessoas nos conhecem. Talvez isso não faça muito sentido quando a gente vai, sei lá, para uma viagem missionária onde ninguém nos conhece no dia a dia. Mas em ambientes em que convivemos com as pessoas, as nossas atitudes falam muito alto. Muito alto. Nós precisamos diminuir muito a distância entre o que cremos e pregamos com aquilo que nós vivemos. As pessoas precisam ver o Evangelho em nossas atitudes e ações, antes delas ouvirem o Evangelho pela nossa boca. Moody, o grande pregador, ele diz assim: de 100 homens, um lerá a Bíblia, 99 lerão o cristão. De 100 pessoas lá fora, talvez uma pessoa que não conhece a Cristo vai ler a Bíblia. 99 dessas pessoas vão ver a nossa vida, vão ler o cristão, as nossas atitudes. Matthew Henry, ele diz assim: considero um cristão de verdade aquele que não se envergonha do Evangelho e aquele que não é uma vergonha para o Evangelho. Nós precisamos cuidar da nossa vida. Nós não podemos dar motivos de escândalo. Nós não podemos envergonhar a Cristo, porque isso é descuidar da defesa. Isso é fazer com que a mensagem que a igreja quer pregar caia em descrédito no mundo que precisa ouvir. Pregue sempre o Evangelho, mas em primeiro lugar, pregue com a sua vida. Que a luz de Cristo brilhe em nossas ações, em atitudes, e quando nós tivermos as oportunidades, que nós falemos abertamente, corajosamente dessa mensagem. Quero encerrar trazendo alguns versículos para pensarmos sobre isso. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12, o apóstolo Pedro diz assim: vivam entre os... Ele não está falando então da vida da igreja. Ele não está falando assim, vivam entre os cristãos, vivam na igreja. Ele está falando no contexto dos cristãos lá fora. Vivam entre os pagãos, aqueles que são incrédulos, como? De maneira exemplar. Exemplar. Para que, mesmo que eles, os acusem de praticarem o mal, observem
vejam o quê? As boas obras que vocês praticam, aonde? Lá no meio dos pagãos. E glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Que texto fantástico. Porque esse texto ele fala muito sobre o cuidar da defesa, da nossa vida, do nosso testemunho lá fora. Ele está falando claramente da nossa realidade entre as pessoas que não conhecem a Jesus Cristo. Ele está dizendo, cuidem, sejam exemplares, ali no meio em que vocês estão vivendo, quando vocês estiverem no trabalho, na universidade, na escola, quando vocês estiverem no churrasco da família, que tiver gente ali que não é crente, tenham um testemunho exemplar. E se alguém ali fala mal de vocês, que eles se calem, observando no dia a dia as atitudes, as escolhas, as decisões, as escolhas éticas que vocês vão fazer. E que eles observem as boas obras, o amor, a forma que você trata essas pessoas, como Cristo trataria. E essas pessoas glorifiquem um dia a Deus, no dia da visitação, da intervenção, como diz aí na NVI. O que Pedro está querendo dizer é o seguinte: nós vamos ter crédito na evangelização, diante dos incrédulos, diante dos pagãos, se nós vivermos uma vida de retidão, de santidade, de amor, de boas obras no meio dessas pessoas. Inclusive, Pedro está dizendo que Deus pode usar esse bom testemunho nosso para despertar essa pessoa que nos vê, para que ela tenha um encontro com Cristo. O dia da intervenção ali, ou o dia da visitação, como outras versões dizem, é o dia em que Deus pode vir na vida de uma pessoa, convencer essa pessoa pelo Santo Espírito do pecado, da justiça e do juízo, e levar essa pessoa à regeneração, ao novo nascimento, a uma nova vida. Deus, Ele pode usar a nossa vida, o nosso testemunho, para salgar no ambiente que não tem gosto, que não tem Deus ali, para criar sede na boca de alguém, para que essa pessoa decida, queira, corra para o manancial de águas vivas, e tomem da água que sacia a alma. Experimente os rios de águas vivas, que fluem para a eternidade. Só que a gente às vezes não pensa nisso, e a gente vai vivendo às vezes uma vida descuidada, na maneira de vestir, de viver, de falar, de tratar os outros lá fora, de postar coisas na internet. O nosso testemunho é importante, não podemos descuidar da defesa, porque a hora que nós vamos falar de Jesus, a nossa vida faz muita diferença, Deus usa a nossa vida. Quando sai no noticiário sobre um político que fez coisa errada, os noticiários eles falam assim, mais ou menos assim: deputado fulano de tal fez isso e fez aquilo. Agora, quando um político que se declara cristão evangélico faz a mesma falcatrua que um outro que não é evangélico, o que acontece? O que sai nos noticiários? Deputado evangélico fez isso, fez aquilo. Uma vergonha para o nome de Jesus. E aí o evangelho vai caindo em descrédito diante do mundo que precisa de Jesus. Não porque o evangelho não tem crédito, mas às vezes por causa da vida daqueles que pregam o evangelho. Meus irmãos, vivamos em amor, em santidade, praticando boas obras, sejamos sal e luz na terra, que a beleza de Cristo seja vista através da nossa vida, das nossas ações, no nosso trabalho, com quem nós convivemos. Não nos descuidemos da defesa. Nós não somos uma pátria de chuteiras, como diz aí o bordão. Nós somos da pátria celestial. Somos embaixadores de Cristo nesse mundo. E aqueles que são da pátria celestial devem viver em santidade, retidão e em amor.
John Stott, ele diz que o cristão tem 3 reputações: a dele mesmo, a de Cristo e o da igreja. Quando nós falamos de reputação como cristãos, eu não carrego só a minha reputação, da minha família. Como cristão, eu estou carregando a reputação de Cristo diante do mundo e da igreja na qual eu faço parte. Tomemos cuidado, não nos descuidemos da defesa, porque senão a gente vai perder de 7-1 do nosso inimigo. Por que o Brasil perdeu de 7-1 na Copa passada? Você lembra desse dia? Eu lembro, eu estava em casa, eu falei assim, eu vou assistir o primeiro tempo em casa, e o pessoal da igreja, uma turminha da igreja, fez um churrasco lá na chácara do Carlão. Pessoal, pastor, vem aqui e tal, vuvuzela, sei lá como é que chamava aqueles negócios lá, o pessoal tocava cornetas, tá uma festa lá na chácara dele. Eu falei assim, eu vou assistir o primeiro tempo em casa, e estou achando que hoje o Brasil vai se dar bem, vai para a final, tal, não sei o quê. Depois eu chego lá. E aí eu assisti o primeiro tempo, falei, meu Deus, acho que estava 5-0 já. Eu falei assim, mas eu vou. Cheguei lá, estava um silêncio, parecia que eu estava num velório. Assim, nossa, quem que morreu aqui, né? E depois ainda eu vi 2 gols da Alemanha ainda, né? Para, enfim, fechar o caixão. 7-1 para a Alemanha. O Brasil descuidou da defesa. Defesa descuidada, desatenta, relaxada. E a igreja perde por 7-1. Um evangelista, um homem de Deus, perde de 7-1 se ele descuida da defesa. Nós precisamos, meus irmãos, nós não somos perfeitos e nunca seremos. Nós estamos sendo transformados. Mas diante do mundo, a luz de Cristo precisa brilhar em nós. Nas nossas ações, na nossa vida. Portanto, você foi convocado, a lista saiu, nosso nome está lá. Entre nesse time, entre em campo e vai para o ataque. Fale de Jesus essa semana. Apresente o Evangelho. Se a pessoa não se converter, você fez a sua parte. A pessoa não vai se converter por causa do instrumento, a pessoa vai se converter por causa da ação do Espírito Santo, mas a nossa parte precisa ser feita. E tenha cuidado, muito cuidado com a defesa. Não descuide da defesa. Leve com você não só a mensagem do Evangelho, mas a beleza de Cristo, o bom perfume de Cristo, nas suas atitudes, nas suas ações. E que você seja um artilheiro do time de Deus, e que essa igreja seja um grande time para a glória de Deus. Eu quero terminar dizendo, você já faz parte do time de Deus? Como eu faço parte? Crendo em Jesus em primeiro lugar. Então, entregue hoje sua vida a Cristo. Você entende que você foi convocado? Você pode pensar, mas eu, pastor? Não, você. Não comece a dar desculpa para você mesmo, querer sair pela tangente. Você foi. Se revista disso, dessa missão que Deus te deu. E se coloque diante de Deus. Deus, me ajude a entrar em campo. Deus, me ajude aqui, a minha defesa não está muito boa. Me ajude a fechar as brechas dessa defesa, Senhor. E me ajude a ser usado por Ti, para levar o Evangelho para minha família, enquanto é tempo, para os meus amigos, para os colegas da escola, para os colegas de trabalho, para as pessoas com as quais eu conviver. É muito mais do que uma Copa que está em jogo. É uma grande missão de Deus no mundo, a maior de todas as missões. É muito mais do que uma Copa também, porque o que está em jogo não é uma taça, mas são vidas que Deus ama e quer salvar. Que nós possamos nos revestir daquilo que Deus confiou a nós. Amém?